Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, das comunidades do Rangel e tantos amigos e amigas que estão por aí. Estamos chegando na Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é um dia tão importante, porque o dia em que Jesus se reuniu com seus apóstolos para festejar a Páscoa. Naquela época era o tempo da Páscoa. E Jesus se reuniu e pediu aos apóstolos de preparar a festa da Páscoa. E no meio do jantar, antes de iniciar a comida e antes de iniciar uma doação que ele ia fazer para eles, ele lavou os pés dos seus discípulos. Esse lava-pés que não vamos poder realizar o dia da Quinta-feira Santa, porque nos pediram de não fazer. Quer dizer, na matriz do Rangel, estamos fazendo a celebração em união com todos vocês, mas não vamos fazer esse lava-pés. Mas como é interessante que antes de dar o seu corpo e sangue a seus apóstolos, Jesus vai tomar o lugar do empregado, da empregada, do escravo, da escrava, e vai lavar os pés dos seus discípulos. E no final, apesar da reação de Pedro, que ficou assim, no final Jesus vai dizer uma coisa que é tão importante para cada um de nós. Ele vai dizer: vocês me chamam mestre e senhor, e vocês têm razão, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e o mestre, vos lavai os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Como é bom escutar essa palavra de Jesus para cada um de nós. Nós que estamos com fome e sede da comunhão, da Eucaristia, como é bom escutar o que nos diz Jesus. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Olha, gente, todos nós, nessa quinta-feira, sentimos uma grande frustração de não poder comungar, não poder participar da missa, somente através do YouTube, da Instagram. Mas Jesus nos diz: lavei os pés de vocês, servi vocês têm que fazer a mesma coisa. Agora, gostaria para ajudar vocês a viver bem esta Quinta-feira Santa, dia em que Jesus nos deu o seu corpo e sangue como alimento, gostaria de dizer o que para mim é a Eucaristia, o que é também para vocês. Eu, claro que entendo a frustração de muitos de vocês de não poder ir à igreja nesse tempo da pandemia, essa dor de não poder comungar. Eu sei, muitos de vocês me falaram isso, e tem razão. Mas também é bom estar em comunhão com tantas pessoas que no mundo vivem a mesma coisa, não podem comungar por causa da pandemia. Mas gostaria de dizer algumas palavras sobre essa Eucaristia, esse alimento que Jesus veio nos dar. A primeira coisa que queria dizer é que a Eucaristia, a comunhão que queremos receber, sustenta, alimenta nossa vida de discípulos de Jesus. É a comunhão que a gente recebe regularmente. Atualmente é uma comunhão espiritual, mas essa comunhão é para que a gente viva como discípulos de Jesus. A comunhão é um momento privilegiado em que a nossa vida vai
se unificando. Na Eucaristia, minha gente, é o discípulo, a discípula que escuta a palavra do Mestre e se une a ele. É o discípulo, a discípula que come o pão da vida para depois repartir o pão. Nesse tempo da pandemia, muita gente passa fome e precisa de pão. A Eucaristia nos chama a repartir com nossos irmãos e irmãs. No nosso bairro, tanta gente passa fome. Então, a Eucaristia nos chama para isso. Uma segunda coisa que, a meu ver, a Eucaristia alimenta, sustenta nossa vida de missionários e missionárias. Porque a Eucaristia é o ponto de partida da missão, mas antes é o tempo de chegada da missão. Ela alimenta a nossa vida missionária, todos nós. No Rangel, nas comunidades, no lugar onde a gente trabalha, estuda, onde a gente vive com nossa família. Somos chamados a ser missionários de Jesus. Olha, comungando de verdade a Cristo, que oferece a sua vida ao Pai, seremos pessoas doadas para ser como Cristo na Eucaristia, um pão nutritivo para nosso povo. Que missão importante. E depois, queria dizer que, vocês sabem disso, a Eucaristia é o momento do louvor e da ação de graça. Eucaristia quer dizer isso. O louvor, o agradecimento, são dimensões essenciais da Eucaristia. A gente sabe disso. Para muitas pessoas, a oração tem como única dimensão é pedir. Somos pedindo a Deus. Enquanto Ele nos chama a viver, dando graças, como Cristo que disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. A Eucaristia nos chama a viver a unidade e a partilha com os outros. O povo de Deus é chamado a ser um só corpo, o corpo de Cristo. O povo de Deus é chamado a partilhar. Muita gente precisa da nossa ajuda. Temos no nosso bairro do Rangel a Pastoral da Caridade para ajudar as pessoas a não passar fome. Muita gente passa fome no nosso bairro do Rangel. Então, na Pastoral da Caridade, tanto no Bom Jesus como na Matriz, chama todos nós para partilhar o pouco que a gente tem. Então, essa Quinta-feira Santa em que estamos unidos uns com os outros, estamos também tentando nos unir com todo o povo no mundo que sofre. Vamos viver a Quinta-feira Santa, acolhendo Jesus na nossa vida, para poder dizer como São Paulo: não sou eu que vivo, mas que Cristo que vive em mim. Aí, essa Quinta-feira Santa vai ser maravilhoso. E hoje à noite vamos poder, com Jesus, poder viver aquela vigília que ele fez antes de ser preso, antes de ser condenado à morte e crucificado. Amanhã vamos viver isso, na Sexta-feira Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.